Bem? Tá acabando? Ok, obrigada. Então, muitas de vocês sabem o quanto eu realmente era doente. Então, tem 23 anos que eu estudo o que se trata, o que é doença física, o que é doença emocional. Então, não é pouquinho tempo que a gente está aqui, né? Nessa luta para conseguir trabalhar e superar todo esse processo, digamos, esse processo emocional que a gente sofre. E o que que eu percebi, o que que eu estudei, o que que a gente descobriu? A gente descobriu que todas as pessoas, sem exceção, prestem bem atenção, todas as pessoas, sem exceção, que têm doenças instaladas, doenças, por exemplo, como autoimune, ou mesmo como câncer, todas tiveram uma infância muito difícil, de muito sofrimento. Isso desde a gestação. E aí eu descobri isso e falei, meu Deus, eu tive esse problema. Então, qual é a relação do sofrimento, das emoções com a minha doença? Foi aí que eu comecei a estudar. O ametista, essa imersão que eu mostrei para vocês, é uma das coisas que eu pratico e faço para sarar a doença das minhas pacientes e das pessoas e das minhas alunas, né? Mas a gente faz muitas outras coisas. Então, uma coisa que a gente vai falar hoje para vocês é a diferença da idade biológica e da idade cronológica. E como a gente trabalha essa idade biológica. Então, vamos lá. Idade biológica é a idade celular, ou seja, é a idade que a minha célula tem. Mas, Ruth, a minha célula tem 57 anos. Eu tenho 57, então eu posso imaginar que a minha célula tenha 57. Não, a nossa célula não tem a mesma idade que a gente. Por quê? Porque as nossas células, elas morrem e nascem outras novas. Mas, Ruth, se for pensar assim, eu nunca morreria, então. Eu nunca morreria. Eu estaria sempre viva, porque se ela morre e nasce outra, só tem um detalhe. Ela nasce uma célula totalmente nova, depois de 7 anos, você não é mais a mesma pessoa, você já trocou todas as suas células. 7 anos. Um ano você já trocou todas as células do seu fígado, todas as células do seu sistema cardiovascular. Então, a gente tem uma renovação celular. Células, elas se renovam, só tem um detalhe. Elas se renovam a partir da última que você tinha. Qual era a última célula que você tinha? Era uma célula doente? Era uma célula estressada? Era uma célula com autoimune? Era uma célula com câncer? Que célula era essa? Era uma célula feliz? Era uma célula alegre? Era uma célula positiva? Era uma célula negativa? Então, dependendo de como a sua célula se encontra, é uma célula nutrida, é uma célula desnutrida, é uma célula com vitaminas e minerais, com os hormônios que elas precisam ou não. Então, a célula, ela tem como se fosse um modelo. Ela é feita a partir de um modelo, de uma forma. Se essa forma ela não está adequada, a nova célula também vai nascer não adequada. E é por isso que eu tenho uma idade biológica e outra celular, e outra cronológica. Por quê? Porque se eu tenho uma célula adequada, a próxima que nasce, ela pode nascer igual ou melhor que a última que eu tive, dependendo do ambiente que eu vivo, dependendo do que eu faço para manter essa célula saudável. Então, quando você vê uma pessoa que está obesa, bem acima do peso, uma pessoa que não faz atividade física, não tem músculo, tem muito mais gordura. Normalmente era uma pessoa com sérios problemas, ou se não for sérios, mas com problemas de saúde. Por exemplo, resistência insulínica, depressão, mioma, ovário policístico quando é mais jovem, infecção urinária de repetição, cândida de repetição, cólicas menstruais na época da cólica. Que mais que a pessoa tem? Ansiedade, irritabilidade, falta de sono, queda de cabelo, unhas fracas, dores nas pernas, hipertensão. Então,
dor de garganta crônica, gripes recorrentes, doenças autoimunes instaladas, dores nas costas, dores aqui, dores ali. Então, ela tem uma célula disfuncional, uma célula biologicamente doente. Isso não é diferente de um terreno, gente. Não é diferente de uma terra para plantar. Quem mexe com plantação aqui sabe do que eu estou falando. Por exemplo, se você planta soja, né? Muito comum, uma soja que é muito plantado no Brasil, principalmente no centro-oeste nosso do Brasil, né? Que é muito rico em soja. Se você plantar muitos anos e não deixar a terra parada e colocar cultivação nessa terra, deixar essa terra mais forte, a soja não vai crescer. Então, precisa fazer ciclos de crescimento, ciclos de plantação. A célula não é diferente. A gente chama ela de terreno biológico. Então, a gente precisa ter uma célula que seja construída de forma competente para que ela possa me dar competência. Então, veja, o que eu estou dizendo aqui para vocês? Que a sua saúde ou a sua doença está associada à biologia, ao terreno biológico da sua célula. Quanto mais doente você é, quanto mais problema físico, emocional, mental, financeiro, de relacionamento, trabalho, enfim, você tem na sua vida, pior está a função da sua célula. Então, isso é muito importante você entender. Como é que eu faço para cuidar da função celular? Como é que eu era uma pessoa tão doente, com duas autoimunes, cheia de problemas emocionais, cheia de ansiedade, cheia de nervosismo, cheia de problemas de útero, problemas de depressão? Eu tomei remédio antidepressivo, gente, né? Cheia de insônia, falta de hormônio, como é que irritabilidade, frustração, angústia, medo, doença em si, está tudo relacionado mente e corpo. Como é que eu consegui me transformar na mulher que eu sou hoje? Uma mulher saudável, uma mulher feliz, com 57 anos. Eu não me sinto mais velha a cada dia, eu me sinto mais nova a cada dia. Porque a minha idade biológica, ela está de acordo com o que eu preciso para ficar bem, para me sentir bem e para ter saúde. Como é que uma pessoa tão doente pode se tornar alguém tão saudável, física e mentalmente? E aí, para poder me curar, junto com os meus pacientes, que eu também tinha que curar, eu também trabalhava com isso, por coincidência, eu escolhi a nutrição, que é uma área da saúde, né? Como é que eu fiz então? Eu comecei a aplicar 6 pilares. Quem me conhece há mais tempo, talvez 2 anos, 3 anos atrás, eu praticava 5 pilares. Quem me conhece sabe. Hoje eu pratico 6 pilares. Por quê? Porque eu descobri que o sexto, ele é o mais importante de todos os pilares para eu realmente poder ter uma sensação biológica celular adequada. Então, eu vou explicar rapidamente cada pilar para vocês entenderem como é que isso funciona na prática, ok? A Joana Bueno gosta de todos os pilares. Que bom, Ju. Também adoro. São 6 pilares. Então, quais são os 6 pilares? Anotem aí, por favor. Anotem. Vou falar os 6 pilares, depois eu vou delinear cada um, tá? Então, você tem o pilar da nutrição, o pilar da suplementação, o pilar do hormônio, o pilar da atividade física, o pilar do sono e o pilar da mente e emoção. São 6 pilares. Tem ordem de importância? Tem ordem de importância, sim. Nós temos desses 6, 3 que não podem de forma alguma faltar. Não podem. Se faltar, você vai ficar doente certamente. Mas e os outros úteis? Também não podem faltar. Claro que também não podem faltar. Só que tem 3 que, se faltar, acabou. Você não vai ficar bem de forma nenhuma. Não fica bem, tá? Mas os 6 são importantes. Vamos começar pelos 3 mais importantes, que não podem faltar de jeito nenhum.
Primeiro, nutrição. Ah, Ruth, não vale, você é nutricionista. Não, não é por isso. Não é por isso, não. É porque a nutrição realmente ela muda completamente a nossa célula. A nossa célula. Ela muda completamente a nossa célula. O que acontece? A nutrição interfere diretamente na biologia da nossa célula, ou seja, no terreno biológico, aonde a gente vai estar trazendo capacidade e competência para o crescimento de uma célula adequada, né? Então, a nutrição, ela envolve 44 nutrientes, gente, entre vitaminas, minerais, fitoquímicos, proteína, gordura e também carboidrato. Então, se eu não tiver esses 44 nutrientes desses grupos que eu falei para vocês, a minha célula não vai funcionar. Eu preciso desses 44 nutrientes. São vitaminas e minerais. Mas, Ruth, na alimentação eu consigo ter esses 44 nutrientes? Você consegue, na alimentação, ter os 44 nutrientes. Agora, se você vai conseguir absorver isso, ou se na sua comida que você está comendo tem esses 44 nutrientes propriamente dito, isso é outra questão. Então, existe algo chamado biodisponibilidade, ou seja, a capacidade daquilo que você come chegar dentro da sua célula. Só que para isso acontecer, eu preciso comer, mastigar, digerir, absorver, andar na minha circulação para chegar na célula. Então, são muitas etapas. Então, se você tiver, por exemplo, uma distensão abdominal, se você tiver excesso de gases, eu já sei que você está com deficiência nutricional só por conta desses dois sintomas. Por quê? Porque você não está conseguindo absorver adequadamente. Quem é que está absorvendo? As bactérias no seu intestino. Elas comem o que você deveria absorver e elas crescem, então elas fermentam. A comida vira um fermento de crescimento para elas. Aí você solta gases de monte, aí você vai ter distensão abdominal, vai ter regurgitação, vai ter dor de cabeça, sintomas muito claros de que você não está conseguindo absorver. Então, o primeiro pilar, ele cai por terra. O que que você come? Ah, eu como mais carboidrato do que proteína. Já está faltando, porque a proteína você tem que ter uma quantidade mínima proteica para você ter o quê? Matéria, para você ter construção de célula a partir das proteínas. Então, fazer músculo. Se eu não como proteína, eu não faço músculo, né? Então, o que que eu estou comendo? Qual é o tipo de comida que eu estou comendo? É natural? Que comida que é essa? Da onde vem? É industrializada? É muito doce? É muito açúcar? É muito o quê? É equilibrada? Tem carboidrato? Tem gordura, que é muito importante para a célula? Porque a gordura, gente, esses 44 nutrientes que eu citei para vocês, eles são fundamentais para a estrutura celular, para que a célula funcione. Que célula? Todas as células do seu corpo. Então, se eu quiser produzir serotonina, eu preciso de célula de neurotransmissor. Se eu quiser metabolizar o que eu comi, para o meu fígado metabolizar e eliminar pela urina, eu preciso das células hepáticas. Se eu quiser fazer xixi, não inchar, eu preciso das células renais. Se eu quiser digestão, digerir bem a minha carne que eu estou comendo, eu preciso do pâncreas, das células pancreáticas que vão fazer enzimas digestivas para eu digerir. Vocês entendem? Então, cada célula tem uma função diferente que vai me trazer uma ação diferente na minha célula, né? Então, por isso que a nutrição é tão importante, porque a partir dos nutrientes é que eu vou conseguir a resposta da função dessa célula, né? Então, por exemplo, vitamina D de dado é uma vitamina essencial para quê? Para modular a imunidade. Então, uma pessoa que tem vitamina D baixa é uma pessoa que tem problemas imunológicos importantes. Inclusive, a autoimune se instala em pessoas que têm deficiência de produção de vitamina D. Um dos motivos de se instalar autoimune numa pessoa, uma doença autoimune, é a deficiência de vitamina D. O magnésio, por exemplo, ele é um nutriente fundamental, ele participa em mais de 300 ações dentro do seu corpo e você precisa dele para milhões de coisas. Por exemplo, quando você tem cãibra na perna, é falta de magnésio.
Quando você tem falta de sono, quando você fica acordado à noite, falta de magnésio. Então, o magnésio, ele é um componente fundamental. E o resto também é. Não vai dar para dar uma aula para vocês de todos os 44 nutrientes nesse tempo. Mas o que que eu quero mostrar para vocês? Que esse pilar da nutrição, ele é essencial para que eu consiga a função celular biológica, para que eu consiga uma ação de rejuvenescimento, para que minha célula fique numa estrutura adequada, para que ela possa fazer ações a meu favor e não contra, para que ela não adoeça, né? Porque a doença é o quê? É a disfunção daquela célula. Ah, eu tô com dor aqui, tô com dor ali, tô com problema aqui. É a disfunção da célula em questão. Por isso que tem mais de 600 nomes de doenças lá no CID. Os médicos, o que não falta é nome de doença. Por quê? Porque não falta ação celular. Parou a ação celular adequada, a doença ela vai se instalar. Bom, então, nutrição, gente, é um dos 6 pilares e um dos 3 mais importantes que não podem ser deixados de lado, né? Bom, e isso envolve o quê? Mudança de hábito, o que é muito difícil, porque afinal de contas, eu fui criada num padrão dos meus pais. Eles me ensinaram a comer, por exemplo, arroz e feijão. Como é que você vai falar, Ruth, que eu não vou comer arroz e feijão e vou ter que comer raiz no lugar do arroz e feijão? Que arroz e feijão não faz bem para a saúde. Que arroz e feijão dá diabetes. Como é que você fala isso para mim? Você acha que eu vou acreditar nisso? Não, não vou acreditar. Porque meu pai e minha mãe me ensinou assim, como é que pode ser diferente isso? Então, hábito alimentar é a coisa mais difícil de se mudar, é o hábito alimentar. Fiquem sabendo disso. Não é algo fácil. Por isso que eu não posso esquecer da mente, que é um dos 3 principais que eu não posso deixar. Então, eu tenho a nutrição e eu tenho mente e emoção, que é o segundo que eu estou citando aqui, são 6. Mente e emoção. Mente e emoção, gente. É tudo. Sem a mente, sem a emoção adequada, eu não vou conseguir fazer as mudanças necessárias. Eu não consigo. Eu não vou mudar o hábito alimentar, porque eu não vou acreditar que aquilo realmente vai me fazer bem. Eu até posso achar que faça, mas eu não consigo fazer a mudança. É por isso que é tão difícil emagrecer. É por isso que é tão difícil a pessoa conseguir mudar o que ela precisa mudar. Qualquer coisa, não é só alimentação. Alimentação é uma das mais difíceis, por conta do hábito, por conta do vício, por conta do padrão que eu tenho desde a infância comendo aquilo. Me adaptei, eu gosto daquilo. Ah, mas eu não gosto de peixe. Porque você não comia peixe. Se você é oriental, você com certeza você gosta de peixe. Não existe um japonês, não existe um oriental que não goste de peixe. Agora, um nordestino ou uma pessoa do sul pode não gostar de peixe. Nordestino com certeza gosta mais. Agora, o pessoal do sul, peixe, o pessoal não gosta muito, não. A maioria, claro que tem as exceções. Mas por quê? Por conta dos hábitos. Então, mudar a mentalidade é fundamental para minha saúde biológica. O que que os estudos mostraram? O que que eu estudei, entendi, e hoje eu pratico e dá um resultado incrível nos meus pacientes? Que tudo que você pensa vai liberar um sentimento. E esse sentimento vai liberar uma proteína dentro do seu corpo, e essa proteína ela vai agir em algum órgão de você. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa, a ansiedade, ela libera o quê? Ela libera componentes como adrenalina e cortisol, que são componentes, estruturas químicas, que a gente chama de proteína e de hormônios, altamente ansiolíticas, ou seja, deixa você muito ansioso. E aí seu coração bate mais rápido muitas vezes. Aí você para de pensar direito, você fica muito nervosa, você fica perdida no raciocínio, porque aquilo te assustou tanto, aquilo te deixou tão irritada, te deixou tão nervosa, que o cérebro ele para de racionalizar. E aí é onde você vai falar alguma coisa que não vai ser legal para a pessoa, é aonde você vai começar a pensar coisas são fantasias que não têm nada a ver com a realidade, coisas que você acha que é com você e não tem nada a ver com você. Coisas que você vai se arrepender depois que você falou. Aí depois você vai pedir perdão. Só que aí o vaso está quebrado. E aí os relacionamentos começam a ter problemas. Só que não é só uma questão de relacionamento. O seu corpo sente tudo o que você sente. Então, se você acha
Se você pensa que é só o coração que bate, que você fica mais ansiosa e fica vermelha de raiva, não é só o coração que está vermelho de raiva. Todos os seus órgãos estão sendo afetados. Sabe por quê? Porque aquilo que você produziu quando você teve raiva, frustração, ansiedade, para você sentir isso, você teve que produzir dentro do seu corpo uma molécula. Não tem como você sentir sem produzir nada, é impossível. Tudo é fisiológico. Então, se você, tudo que você produziu naquele momento que te deixou com raiva, por exemplo, nervosa, irritada, gritou, perdeu a paciência, enfim, foi acionado, foi ativado em outro pedaço do seu corpo. Ela pode ter ido para sua barriga, aí você pode ter prender a digestão. Ela pode ter ido para o seu intestino, você ter uma diarreia ou você ficar com o intestino preso. Ela pode ter ido para sua cabeça, você ter uma dor de cabeça, você ter uma ficar com uma cabeça pesada, né? Ela vai para o coração, acelerando mais o coração. Ela pode deixar suas pernas bambas de nervoso. Ela pode fazer você gritar. Então, a emoção interfere na biologia celular. Então, o que que os estudos mostram, meninas? O que que os estudos mostram? Que a doença instalada que você tem hoje foi a resposta das emoções que você vive, emoções alteradas desde a sua gestação. Então, a sua mãe, se é uma pessoa nervosa, ou sempre foi uma pessoa nervosa, uma pessoa negativa, uma pessoa frustrada, uma pessoa amarga, não importa o que a sua mãe é, como ela é hoje, é a mesma mãe que gerou você. E na sua gestação, ela foi exatamente a mesma mãe. Principalmente se na sua gestação ela teve problemas emocionais com o seu pai, ou se ela foi mãe solteira, ou se ela perdeu o marido, ou se ela teve que sustentar vocês, ela teve que passar por muito estresse. E aí, esse estresse que ela liberou, vai para a placenta e entra em cada célula do seu corpo. Você já nasce ansiosa. E aí você vai mantendo essa ansiedade ou esse comportamento que a sua mãe passou para você a partir de moléculas que ela produzia para ter esse comportamento, ela passou para dentro da sua placenta, do seu corpo, que a placenta, pela placenta passa, tudo que a mãe acontece com a mãe vai para o bebê sente. Tem filmes que mostram, estudos, que a criança, quando ela escuta a mãe nervosa, brigando com o pai, por exemplo, a criança dá um pulo de susto na barriga. Pulo! Ela pula e volta. Só que a gente não lembra, a gente esquece. O que que a gente lembra? A gente lembra de momentos da infância, de estresse que a gente passou, de maus tratos emocionais, de incesto, de violação sexual do pai, né? Por exemplo, contra a filha, ou da mãe contra o filho, violação emocional, palavras rudes, né? Falta de compreensão, abusos de todas as formas. Você vai lembrar dos 7 anos, você lembra dos 10, dos 12, dos 15. Só que você não lembra lá na gestação. E isso vem desde a gestação. Quando você nasceu, talvez você não lembre. E isso vai se acumulando dentro do seu corpo, porque você vai praticando e vivenciando sempre a mesma coisa, ou seja, não tem a paz, não tem o amor, não tem a compreensão que deveria ter, porque os seus pais também não tiveram. Como Zíbia Gasparetto fala, vocês já escutaram na Zíbia Gasparetto, somos todos inocentes, né? Porque todo mundo pagou um preço aí. Seus pais também pagaram, né? Então a gente não está culpando ninguém, a gente está mostrando como as coisas funcionam. E aí, quando você tem isso constantemente, você cria um padrão. A gente chama isso de estado de ser. Então, se você é uma pessoa que é vítima, se você é uma pessoa que tem um estado de ser vitimista, um estado de ser de injustiçada, um estado de ser de julgamento, um estado de ser de irritabilidade, de nervoso, de ansiedade, esse estado de ser você adquiriu desde a sua gestação. E você só praticou ele até hoje. E isso está te deixando muito doente. Isso são os estudos que mostram, não sou eu que estou falando. Os estudos já, isso está muito bem estabelecido na ciência. Gente, isso nada mais é que aquela tal da somatização. Lembra? Ah, eu somatizo, acho que eu somatizo. O que que é somatizar? É isso.
É o seu corpo receber o que você produziu na sua mente. Isso é somatização. E aí a doença se instala, tá? Então, cuidar da mente e emoção é crucial, assim como a nutrição, para você conseguir que a sua célula fique funcionando. Ponto, não tem conversa. Tem que cuidar da nutrição também e da emoção. Qual que é o terceiro fundamental que não pode faltar? Se faltar, você vai adoecer também. Os hormônios. Você pode observar que conforme você vai passando os anos, você vai envelhecendo biologicamente, não só cronologicamente. Eu digo, eu digo cronologicamente, mas eu tenho pacientes de 25 anos, de 12 anos, que são muito mais velhos que eu, biologicamente. Então, não é a cronologia, não se esqueçam disso, é a biologia que interessa. Minha célula pode rejuvenescer muito mais do que uma pessoa com 25 anos, que está com uma idade biológica de 60, de 70. Então, a idade biológica é algo que vocês nunca mais vão poder esquecer. Quando vocês fizerem aniversário, vocês vão pensar assim: quantos anos eu realmente tenho? Quantos anos a minha célula realmente tem? Inclusive, nós temos exames, viu, gente? A gente já tem exames para a gente poder ver a idade biológica, tá? Eu tenho exames. Quem quiser, tiver interesse, pode perguntar lá no grupo ou perguntar no particular, que com certeza lá no Instagram, onde vocês acharem melhor, perguntar até aqui se vocês tiverem interesse, que eu mando o nome do exame, tá? Então existe já, para vocês terem uma ideia. Então, vamos voltar lá para o hormônio. O hormônio é o terceiro pilar dos seis, dos mais importantes, que não pode faltar de jeito nenhum. Por que que o hormônio é tão importante? Sabe por quê, gente? Porque nós temos os hormônios que são estrogênio, testosterona, progesterona, esses vocês conhecem bem, né? A gente chama de hormônios sexuais. E nós temos também alguns hormônios que talvez vocês não conheçam, que é o cortisol, que é um hormônio muito importante. A gente tem um hormônio que chama-se prasterona, que é um outro tipo de hormônio também fundamental para as nossas células, né? A gente tem a adrenalina, também que é um hormônio importante, só que numa quantidade muito menor. A gente tem a ocitocina, que é um outro hormônio. Então a gente tem epinefrina, que é um outro hormônio. São hormônios. Vitamina D também é um hormônio, ela não é uma vitamina. Vocês sabiam disso? Ela é um hormônio, ela tem uma estrutura hormonal. A gente tem a melatonina, que vocês com certeza já escutaram falar. O que acontece? Todos os hormônios, sem exceção desses que eu citei, tem outros também, mas esses são muito importantes, todos, sem exceção, são utilizados em todas as nossas células. Entenderam? Não tem um hormônio que eu citei aqui que não é utilizado em todas as células. Então, o que que se acha? Ah, estrogênio e progesterona é para engravidar. Se eu não quero engravidar, eu tomo anticoncepcional, não engravido. Só tem um detalhe. Só tem um detalhe. Tanto o estrogênio como a progesterona é utilizado não só para uma mulher engravidar, é utilizado para a mulher ter cérebro, é utilizado para a mulher dormir, é utilizado no sistema imune, é utilizado nos ossos, é utilizado no músculo, entendem? No cérebro, na memória, na irritabilidade, no humor, na produção de serotonina, que é o neurotransmissor que dá humor, bom humor. Então, eu gostaria muito que vocês entendessem de uma vez por todas, e essa é a minha missão aqui, que vocês têm hormônios que não é só sexuais, não é só para fazer filho, não. E que quando você toma um anticoncepcional ou tomou, ou quando você entra na menopausa, e pelo menos 10 anos antes de entrar na menopausa, você já perdeu 70% dos seus hormônios. E é por isso que você começa a sentir um monte de problema depois dos 45, 50 anos. É porque a tua célula que precisa do hormônio, ela não tem mais na quantidade que ela precisa. Então a célula decai. Então o que que as células têm? Elas têm portinhas, dezenas de portinhas, que todos os hormônios se conectam nessas portinhas. Bate na portinha, a célula abre e o hormônio entra para fazer a sua função. Fora o T3, T4, que eu nem falei. O tal do hipotiroidismo que 80% da população tem. Então, se a gente não entender que todos os hormônios, todos, não só os sexuais, progesterona, estrogênio, testosterona,
muitos outros são utilizados em todas as minhas células, sem exceção, eu vou ter problemas de saúde. Então, uma mulher sem hormônio e um homem sem hormônio é um homem extremamente uma mulher doente. Não pode ser saudável. Por isso que o hormônio dentro do corpo faz muita diferença. Então, eu tenho 57 anos, não produzo mais nenhum desses hormônios. O T3 e T4 eu continuo produzindo, mas cortisol, testosterona, estrogênio, progesterona, prasterona, blá, 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 eu não consigo mais produzir. Então, eu tenho que colocar. Então, a gente usa o transdérmico, a gente usa o implante, a gente usa várias formas conforme a necessidade. Como é que a gente vê isso? Exame de sangue. Não tem como, né? Então, algo que eu trabalho muito nas minhas alunas e pacientes, né? Tá, então esses três são muito importantes. Dos três, qual é o mais importante? São seis, lembra? Eu só citei três até agora. É mente e emoção. Eu sou nutricionista. Trabalho com a medicina funcional. Eu entendo muito de medicina, entendo muito de biologia celular. Mas a mente e emoção é a mais importante de todas. Se você não tratar a tua mente, tua mentalidade, tua forma de ver as coisas nessa vida, você vai ter sérios problemas emocionais e, por sua vez, sérios problemas de doença. Então, a mente, por incrível que pareça, é a mais importante. É por isso que eu estou dando tanta ênfase à, à emoção. Muito bem. Tem mais três. Aí esses três são importantíssimos também, né? Só que esses três primeiros que eu citei arrumam esses outros três. Olha só que interessante. Qual é é o quarto, então? Três, eu falei, nutrição, hormônio e mente e emoção. Quarto, a gente vai falar da suplementação. O que acontece? O que a gente vê? Que as pessoas elas não têm os 44 nutrientes na quantidade certa, por vários fatores. Se ela não está absorvendo direito, o intestino, as células intestinais não estão boas, estão com uma idade biológica alta demais, estão envelhecidas, por exemplo, não conseguem absorver adequadamente. O que vai acontecer? Eu tenho que dar suplementação para que aquela pessoa possa criar competência celular. Então, a gente suplementa, por isso que o suplemento é tão importante e também é necessário. Então, a gente tem que ter uma suplementação, um ômega 3 é uma suplementação básica para você, que é um ômega 3 é um óleo de peixe que todo mundo conhece aqui. O magnésio, uma suplementação básica, falta para todas vocês, sem exceção. Vocês podem colocar magnésio todos os dias na vida de vocês, né? O zinco também, ele acaba sendo baixo nas pessoas, então tomar uma quantidade baixinha de zinco. A vitamina D falta para a grande maioria das pessoas. Então, são suplementos que eu considero essenciais e que fazem muita diferença na sua saúde. Muita diferença na sua saúde. Então, quando a gente acopla esse suplemento, você já dá outro salto. Você já melhora em outros aspectos, porque a sua célula começa a se nutrir mais, né? Então, a suplementação é algo mais rápido para se falar, é algo que vocês conhecem muito mais, né? Há mais tempo. Com certeza, todas vocês tomam algum suplemento, algum tipo de suplemento, conhecem algum tipo de suplemento, já tomou um óleo de peixe, ou já tomou um suplemento na vida, não tenho dúvida disso, né? Que são pessoas interessadas na saúde. E isso é uma coisa mais fácil, uma coisa que a gente consegue aí ensinar de forma mais tranquila, é o mais fácil, né? Suplementa, tome, tudo bem. Vira um remedinho, né? Esse é o mais fácil. Aí a gente tem sono. Aí o sono pega para capar. Eu duvido aqui quem é que dorme a noite inteira, muito bem, obrigada. A noite inteira dormindo direto, sem remédio, sem Rivotril da vida. Coloco minha mão no fogo aqui, que pelo menos 80% das pessoas que estão aqui não conseguem dormir a noite inteira. Acorda pelo menos uma vez para fazer xixi. Uma vez, pelo menos, para fazer xixi. O que não é dormir um sono profundo. Acordou, né? Você acordou e ficou com vontade de fazer xixi, tá? O sono é algo crucial para a nossa saúde. Por quê? Porque é só no sono que você consegue recuperar toda os seus hormônios. A regulação hormonal ela acontece durante o sono,
a recuperação celular e a limpeza hepática do lixo que você fez durante o dia acontece durante o sono. Só tem um detalhe: se eu não dormir, eu não faço isso direito, eu capengo com isso. O que vai acontecer? Célula vai ficar mal condicionada, a célula vai ficar mal limpa, a célula não vai se renovar adequadamente. Então, o sono ele é vital, por quê? Porque eu dependo dele para que os hormônios e todo o meu metabolismo comece a funcionar. É como se fosse o dado, né? Você taca um, vai todo o resto. Esse é o sono. Então, eu preciso entrar no sono profundo, sono REM. Então, o pilar do sono é muito importante. Então, uma coisa fundamental é assim, ó, que hora você vai dormir, que hora que você acorda. Que hora que você vai dormir? Putz, eu vou dormir meia-noite, 1 hora da manhã. E que hora que você acorda? 9 horas da manhã, eu durmo. Eu durmo até 9 horas. Você recuperou o sono? Não. Sabe por quê? Porque existe um limite de time, de tempo, de horário, para o seu hormônio começar a fazer aquela cascata de sequência. É até 10h30 da noite. Passou das 10h30 da noite, que é o limite máximo. Na verdade, quanto mais cedo você dormir, melhor. Mais a cascata vai ser eficiente, mais a biologia vai funcionar melhor, melhor ainda. Então, isso a gente chama de ciclo circadiano. Lembra do ciclo circadiano? É onde você tem a noite e o dia. O corpo ele funciona, os hormônios, o nosso metabolismo, de acordo com a noite e o dia. Ok? Então, se eu vou dormir 1 hora da manhã, meia-noite, ou se eu não consigo dormir, eu não faço essa recuperação. Então, o ideal é você estar dormindo até 10h30 da noite e acordando no máximo 6 horas da manhã. Esse é um ciclo circadiano bem formado, né? Se você não faz isso, você vai ter problemas também metabólicos. Então, o sono é importante. Então, os outros três que eu falei, que é a nutrição, mente e hormônio, ajuda muito na recuperação do sono. A partir desses três, você consegue regular com muito mais facilidade seu sono. E qual que é? Então, a melatonina aí, né, a Zezé falou, magnésio, inositol, faz parte, ou seja, ajuda na suplementação. Mas se não tiver hormônio, você não consegue dormir. Melatonina é um dos hormônios que a gente usa, principalmente na mulher menopausada, na mulher que não produz mais hormônio, tá? Então, isso é super importante. Quer ver? As coisas elas vão se acoplando, elas vão se encaixando. E aí a gente tem a atividade física, que é o sexto pilar aí que a gente pratica. Por que atividade física? Porque sem músculo você não pode ter saúde adequada. Por quê? Porque o músculo, ele é um sinal claro metabólico de saúde celular. Quanto mais músculo você tem, mais sobrevida você tem. Inclusive, a musculatura está associada a doenças neurológicas, doença de Alzheimer, a falta da musculatura. Então, se uma pessoa vai ser hospitalizada, sofrer um acidente, por exemplo, a sobrevida dela e a recuperação dela no hospital está intimamente ligada à quantidade de músculo. Por quê? Porque a gente libera hormônios fundamentais que modulam imunidade e metabolismo a partir do músculo. Então, uma mulher flácida, uma mulher com falta de músculo, ela vai ser uma mulher mais doente. Por isso que os 6 pilares, eles são fundamentais. Por isso que os 6 pilares são fundamentais. Então, pensando nisso, pensando nessa importância dos 6 pilares, e tem muita gente que não tem condição de fazer um protocolo que é muito mais caro, porque eu tenho meu trabalho nisso, eu fico 3 meses, 4 meses, 6 meses com as pessoas, eu decidi fazer um grupo, né, chamado Conexão Saúde 1%. Por quê? Porque na Conexão Saúde 1%, eu vou estar dando e colocando lá para vocês uma forma eficiente de trazer conhecimento, conscientização do quanto você precisa desses pilares e como você pode praticar melhor esses pilares.
Então, é uma conexão saúde 1%. A partir disso, eu consigo passar para vocês muitas informações importantes, inclusive cursos que eu tenho, que eu fiz novos para a Conexão Saúde 1%, né? Que eu vou fazer aqui o share screen para mostrar. Por favor, host, você me habilita? Olha só, tem que pedir autorização para esse host. Hein, Rei, por favor, me habilita aí para eu poder fazer a minha. Aí, muito bom. Eu vou fazer o share screen aqui para vocês do meu. Estão assistindo aqui? Estão vendo? Tudo bem? Tá aparecendo aqui, né? Aí, tá aparecendo. Aqui eu tenho a Conexão Saúde. Tá vendo aqui, ó? Conexão Saúde. Então tá aqui, ó. Conexão Saúde, 1%. Eu fiz, tá na minha plataforma na Green, vocês vão ter acesso. Onde eu coloco nessa conexão saúde os pilares fundamentais para acabar com a sua dor emocional e física. Então, eu vou falar dos pilares que a gente falou, que a gente precisa trabalhar, mas na prática, uma forma mais prática. Então, eu vou falar horário de comer, hidratação, importância do líquido, mastigação, tempo de alimentação, o pré e pós-treino, coisas práticas do dia a dia que vocês se perguntam muito, que os pacientes me perguntam muito. Então, eu resolvi pensar em alguma coisa para vocês onde eu pudesse trazer informações mais práticas, aulas mais práticas. Então, vocês vão receber essa Conexão Saúde e vocês vão receber esta aula aqui, que é uma aula que vocês vão receber, que é uma aula, na verdade, é uma aula bônus essa aqui também, né? Uma aula bônus que eu estou dando para vocês, né? Porque além das aulas, eu vou dar outras coisas nessa conexão saúde que eu estou montando para vocês. Detox, como é que faz a detox, a importância do sono, escolher produtos no supermercado, entender as informações nutricionais dos produtos, o que os ingredientes dos produtos mostram, escolher o melhor óleo, sal, açúcar, adoçante. Então, você vê que é uma coisa mais prática do dia a dia, né? Então, eu coloquei aqui 14 aulas para isso, né? Além disso, eu tenho também na Conexão Saúde, que você vai receber, esse curso chamado Vida Sem Dor, que é um curso onde eu tenho 3 módulos, mais módulos de bônus, que eu mostro por que que você tem inflamação, a questão intestinal, a alimentação interferindo na inflamação, o sono interferindo na inflamação, os suplementos para inflamação, os hormônios para inflamação, né? Então, eu detalhei melhor isso. O 2 aqui, ó. Eu fiz também aqui o intestino como nosso causador da inflamação, a alimentação que a gente deve comer, o sono na inflamação, suplementos aqui, não, módulo 3 aqui, eu já tinha falado, agora 3, ó. Como se livrar definitivamente da inflamação, o que comer, o que não comer, como dormir bem, né? Então, você vê que aqui eu coloquei e aqui tem mais os módulos de bônus, que é suplementação detox hepática, suplementação de homocisteína resistente, que é fundamental você entender o que é homocisteína resistente, suplementação da inflamação de intestino, suplementação de ômega 3 e suplementação para combater estresse oxidativo e inflamação. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas que me seguem, que provavelmente estão aqui, são pessoas que foram ou que são doentes. Então, isso vai te ajudar a entender esse processo, tá? Então, tá aqui na minha plataforma, né? Da Green, onde você tem vários cursos, né? Conexão Saúde, que é o que eu estou oferecendo para vocês, e Vida Sem Dor, que vocês vão ganhar também de bônus, tá? Então, essas 2 aulas vocês têm aqui acesso, tá certo? Muito bem. Como que é isso? Como é que funciona isso? Até coloquei aqui para eu não esquecer, para falar para vocês direitinho. 6 meses vocês vão ter de acesso a esses cursos. E também vocês vão ter 6 meses de grupo de WhatsApp. Então, vocês vão entrar no grupo de WhatsApp, todas vocês que quiserem, para a gente poder ter interação entre os membros
e eu responder as perguntas do grupo de WhatsApp. E além disso, eu vou dar uma vez por mês uma mentoria para vocês ao vivo, a respeito de um assunto que a gente vai colocar no grupo e vocês vão ver qual assunto que vocês querem. Ou seja, serão 6 mentorias de pelo menos 1h30 para falar de algum tema, de algum assunto que vocês realmente gostem, que vocês queiram saber mais, né? Além disso, eu vou colocar sempre áudios diários, um áudio sobre os 6 pilares, sobre mente, emoção, sobre sono, sobre suplementação. Aí eu vou colocando, todo dia eu vou colocar um assunto diferente, falando dos 6 pilares, né? Qual que é o objetivo desse grupo? É a conscientização da necessidade da mudança. Algo que você evoluir a tua mentalidade, o seu entendimento para que você entenda e participe de um grupo que faz isso, que pratica isso para você ter uma ambiência diferente, uma mentalidade de construção diferente, ok? Então, isso é muito importante. Então, o bônus que eu vou dar para vocês dessa Conexão Saúde 1% é o curso Vida Sem Dor. É um bônus que eu estou dando. Esse curso, ele custa 257, tá? Eu estou dando para vocês. E qual que é o valor da Conexão Saúde 1%? Eu estou fazendo 12 parcelas de R$ 25,80. Apenas R$ 25,80. Por que que é tão pouco assim? Porque eu realmente quero te conscientizar para você andar pelos patamares maiores. Para você se conscientizar do quanto você precisa de ajuda e do quanto pequenas mudanças já vai mudar muita coisa na sua vida. Então, isso é algo, é uma oportunidade de aumento de consciência que eu quero dar para vocês, tá? Então, 12 de 25,80 ou à vista 258. É isso mesmo. É só isso. Nada mais que isso, tá? Então, isso é bem interessante, essa conexão saúde. Muito bem. Como eu vejo que a mente e emoção é algo crucial, fundamental e não tem como ficar sem, eu também vou oferecer para quem quiser, independente do que eu estou oferecendo agora para vocês, eu vou oferecer o ametista. Como é que é o ametista? O ametista, ele já é o curso ametista, que é o ametista, pedra ametista, que todas as minhas alunas têm, a pedra ametista, que é a pedra da transformação da consciência. Por isso que chama-se ametista. Se vocês puderem ir lá no Google, depois que acabar essa aula, que daqui a pouco já está acabando, vocês vão ver o quanto o ametista ele é uma pedra de transformação, né? Então eu ando com a minha pedra o tempo todo. Tem pessoas que andam com anel, né? Vocês vão ver aí várias alunas nossas com essa pedra. Então aqui eu tenho a ametista, tá vendo? Ó, o ametista, eu também tenho o ametista premium, que é uma outra coisa que eu ofereço, né? Eu ofereço a imersão, quem quiser saber mais, como eu mostrei para vocês, eu ofereço, a imersão é presencial, então a mudança ela é muito potencializada, é uma vivência, né, diferenciada. Eu ofereço o ametista premium, que é uma vez por semana, toda terça-feira, eu dou uma aula de mentoria para vocês, né? Mas o meu foco aqui hoje, quem quiser saber mais, vai poder perguntar. Só que o meu foco aqui hoje é o Ametista Mentoria, não é o prêmio, a mentoria, onde eu tenho aqui, ó, gente, 10 módulos. 10 módulos. Eu fiz 10 módulos, 10 aulas, e cada aula, cada módulo tem a sua respectiva mentoria. Um exemplo, aqui vou colocar o módulo 10, que é tudo, cada um, lá, módulo 10. Eu tenho no módulo 10, 7 aulas. E aí eu fiz a mentoria a respeito desse módulo 10, a mentoria, que é onde as pessoas falam, não são as partes das mentorias, onde as pessoas falam as suas experiências referente ao módulo 10. Então, vocês vão ver as experiências das pessoas aqui. O que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão vivenciando, ou seja, o que você pode aprender a partir da experiência do outro, como que você pode se identificar com o outro, e qual a intervenção que eu faço, e como eu mudo a minha mentalidade.
Quais são as bases de mudança para mudar a mentalidade? Então, eu fiz um curso só para mentalidade, tá? Quem ficar com esse curso tem o direito também, ganha a conexão por cento. Então, se você ficar com esse curso, você ganha a conexão por cento. Tal a importância que eu dou para esse curso, tá? Então, você vai ter os dois. Esse curso é 12 parcelas de R$ 99. Tem uma duração de 6 meses. Ou R$ 999 à vista. Então, você vê, ele tem um investimento maior, ele tem um grau de conscientização maior para você querer investir nisso, R$ 999 ou 12 de 99. E aí, ao mesmo tempo, o que que ele faz? Você também ganha o conexão. Caso você não tenha esse investimento de R$ 99, você fica com conexão. E lá eu vou te ajudar nessa conscientização dos 6 pilares, mais as minhas mentorias, né? Além de trazer aí uma interação que a gente faz com vocês, de perguntas, de interações entre vocês e assim por diante. Então, é isso que eu estou oferecendo para vocês hoje. Esse é um modelo completamente novo que eu estou fazendo, Conexão Saúde 1%, onde definitivamente eu posso ajudar você a ter um grau de conscientização por um valor muito, digamos, simbólico, né? Um valor R$ 25 por mês, R$ 26 por mês é um valor muito simbólico, onde você pode definitivamente criar um grau de consciência muito maior a respeito de você mesma. E a experiência das pessoas que estão lá, que tem muita gente que pode estar lá e que vai passar para você também experiências do dia a dia dela, pessoas que já passaram pelo ametista, pessoas que já fizeram ametista, pessoas que fazem o ametista premium, que é a mentoria em grupo semanal, enfim, um encontro mensal que a gente faz, né? Então é algo muito especial que eu estou oferecendo para vocês, porque eu realmente quero trazer um grau de consciência diferente da sua saúde. Que tem uma coisa muito importante nesse processo. Quando a gente está doente, fisicamente, a gente está doente emocionalmente, isso você já sabe. E a doença emocional, ela vem junto com o quê? Com falta de merecimento, com falta de amor próprio. Isso acontece com 99% das pessoas. Eu já passei por isso. E muitas das que estão aqui já passaram por isso. Muitas não, algumas que estão aqui já passaram por isso também. Porque nós não fomos ensinados pelos nossos pais a ter merecimento, porque nossos pais não se sentiam merecedores. Então, tem que trabalhar muito, tem que fazer obrigação, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro. Não faz mais nada que obrigação, não é isso? Então, a nossa criação foi uma criação muito dura, de muita dureza, de muita agressão emocional. Não era de carinho, de amor, de que você merece. Parabéns, meu filho, eu te amo. Um abraço, um carinho, um colo. Eu não tive isso, não, gente. Não sei vocês, mas eu não tive. Não tive. Nem do meu pai, nem da minha mãe. Era surra em cima de surra. Era raiva. Era muito problema emocional. E eu sinto muito. Meus pais já faleceram. Minha mãe não pôde conhecer, nem meu pai, o que eu conheci. E perdoá-los, né, como eu os perdoei, amá-los como eu os amo, e extremamente grata por ter vida e por eu ter conquistado a minha saúde a partir da vida que eles me deram e do conhecimento que a gente tem. Graças a Deus, a gente tem conhecimento. E aí, o que que eu descobri? Que eu não me sentia merecedora. Eu lembro como se fosse hoje, muito antes de eu estar curada, hoje é outra vida, outra história, outra mentalidade. É, eu lembro que fui numa médica, e ela era ortomolecular, como se fosse hoje. E eu tinha condição financeira, meu marido tinha condição financeira, mas eu não me sentia merecedora. Então ela me ofereceu o tratamento ortomolecular, a nutrição, a suplementação, o soro, né? Um monte de coisa que ela me ofereceu que eu tenho certeza que eu poderia ficar melhor e não ter, inclusive, ter tido autoimune, porque hoje eu sei o que ela estava me oferecendo. Eu sei exatamente o que ela estava me oferecendo. E eu não quis, gente. Eu não aceitei.
Era caro, mas não é porque era caro, era porque eu não me sentia merecedora. Então, muitas vezes, você não se sente merecedora para pagar R$ 99 por mês, você não se sente merecedora para pagar R$ 99 por mês, e nem R$ 25 por mês. Não se trata do dinheiro, se trata do seu merecimento. Quanto você acha que você merece? Então, a doença e o padrão da doença não deixa você enxergar que você pode mudar. O que que você quer? Você fica no padrão da doença, você fica no padrão da não mudança. E aí você estagna e se ferra. E sabendo disso, eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa que eu possa dar consciência para as minhas seguidoras, para as minhas alunas, e elas possam crescer nessa consciência, se sentirem merecedoras para elas poderem adquirir outras coisas que são importantes para o crescimento delas. Faz sentido isso para vocês que eu estou falando? Certo? Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Hoje, eu me fiz merecedora e Ruth salvou minha vida. Puxa, Joana querida, muito feliz por ler isso, viu? Precisa fechar o microfone do Laudir. Laudir. Achei que você estivesse podendo fechar, Rei, por isso que eu não fechei. Então, quem desejar, escreva aqui. Eu desejo saber mais, que o rei vai conversar com vocês, tá? O rei vai deixar aberto o grupo agora lá para vocês, o grupo que vocês entraram, nesse grupo que vocês estavam, onde a gente mandou para vocês o link aqui da aula. E quem desejar saber mais, fala com o rei e o rei fala em particular com vocês para ver para tirar mais dúvidas. Muitas vezes o rei pode falar com vocês. Já está aberto o link dos grupos, dos cursos, perfeito. Então já tem os links lá que o rei colocou, o link tanto do Conexão como do Ametista, mas vocês tendo dúvidas, podem perguntar para o rei, né? Que ele vai responder para vocês, tá bom? Vai ficar aqui para isso, né? Eu vou desligar, porque amanhã eu acordo 4 horas da manhã, que eu tenho que estar em São Paulo para tirar essa pintinha aqui chata que apareceu no meu nariz, parece pintinha de bruxinha. Eu vou tirar, então eu vou estar lá no meu convênio, lá em São Paulo, e o rei vai ficar aqui com vocês para tirar qualquer dúvida, tá? Eu quero que realmente vocês aproveitem essa grande oportunidade, que não é pequena, é muito grande. Tem muita gente aqui que já me conhece, muita gente para dar testemunho, mas esse não é o objetivo. O que não falta é testemunho lá no meu Instagram, o que não falta são pessoas que eu já mudei a vida, como eu mudei a minha. E eu realmente sou muito grata porque eu consegui mudar minha vida. Cada vez mais eu estou mudando, cada vez mais eu estou cada dia mais feliz e trazendo felicidade para as pessoas que eu conheço. Esse final de semana, inclusive, nós fizemos a imersão. Essa imersão que vocês viram no filme foi uma imersão que eu fiz tem mais de 2 meses. Esse final de semana nós fizemos outra imersão maravilhosa, onde nós conseguimos crescer mais ainda, ser mais felizes, né? E cada vez mais eu sinto essa gratidão, esse amor, essa alegria, e que tudo que está no universo, tudo que Deus deixou, é para mim. Eu mereço. Isso hoje eu sei. Eu acreditava que eu não merecia nada, mas hoje eu sei que eu mereço. Isso muda tudo. Muda minha mente, muda minha saúde, muda minha felicidade. Então é isso que eu estou oferecendo para vocês. Uma mudança real, verdadeira, de base, real, de muita experiência e de muita prática, que realmente já funciona para centenas de pessoas que a gente já conseguiu mudar as vidas, né? O que não falta é testemunha aí, para vocês poderem saber disso. Tá bom? Gratidão para vocês, gratidão. Um beijo no coração e perguntem o que vocês desejarem. O rei vai estar aí com vocês de plantão, tá bom? Um beijo no coração, tá, meninas e meninos? Fiquem bem e tudo de maravilhoso para vocês que vocês merecem. Beijo grande. Vou tirar aqui o stop da gravação, aí eu vou desligar. Stop.